Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington. A gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje é uma aula de Física 2, Termodinâmica. É a nossa aula 12, onde a gente vai estudar o tema Trabalho em um Sistema Termodinâmico. Então a gente vai entender o conceito de trabalho e aplicar o conceito de trabalho ao sistema termodinâmico. Bem, inicialmente a gente vai recordar um pouquinho da parte do estudo dos gases. Existe a chamada equação de Clapeyron, que é aquela equação que é aplicada com gás ideal e ela reúne, ela agrega as chamadas variáveis de estado de um gás. Um gás ele tem uma pressão, um volume, um número de mols e a temperatura. Essas quatro variáveis determinam o estado do gás. Pressão medida em Newton metro quadrado, que é Pascal, volume é medido em metros cúbicos, o número de mols, a unidade medida é mol, e a temperatura de um gás sempre medida na escala absoluta, que é a escala Kelvin. Juntando essas informações, essas variáveis podem ser colocadas na seguinte equação: PV igual a nRT. Isso aqui é válido para qualquer gás ideal. E o número de mols do gás, que é o N, é determinado pegando-se a massa do gás, que é medida em gramas, e dividindo pela massa molar do gás, que é gramas por mol. Isso aqui é um valor tabelado para cada gás. A gente também sabe que essa constante universal, o R, que é a constante universal dos gases, ela depende da unidade de medida que a gente está usando. Então, basicamente, aqui são os valores mais comuns do R. 0,082, quando você trabalha com pressão em atm, volume em litros, mol, Kelvin. Se você trabalhar com o valor de R 62,3, a pressão tem que estar em milímetros de mercúrio, volume em litros, mol, Kelvin. Agora, o valor que a gente usa no sistema internacional, para a constante universal, é 8,31. Para isso, a gente tem que trabalhar nessas unidades. Newton metro quadrado, volume em metros cúbicos e temperatura em Kelvin. E aí, portanto, o R vai valer 8,31 Joule mol Kelvin. Uma coisa que é bastante importante também é que existe a equação geral dos gases. A equação geral dos gases, ela relaciona dois estados do gás, o seu estado inicial com o seu estado final. O estado inicial a gente vai chamar de 1, e as variáveis do estado final vamos chamar de 2. Então, P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Então, isso aqui são as variáveis do estado inicial, variáveis do estado final. Sempre que um gás passar de um estado para outro, a gente pode trabalhar com essa equação geral. Outra coisa importante é que durante a passagem de um estado para o outro, pode ser que a temperatura permaneça constante. Aí nós chamaremos essa transformação de isotérmica. Quando a temperatura é constante, significa que T1 é igual a T2. Então a gente pode cancelar aqui o T1 com T2, vai sobrar essa equação P1V1, P2V2. Essa equação é a equação que a gente aplica quando tem uma transformação isotérmica. Aqui as variáveis são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Já na transformação isobárica, a pressão é constante. Então, quando eu digo pressão constante, significa que o P1 vai ser igual ao P2. Então, a gente pode cancelar aqui P1 com P2, vai sobrar simplesmente V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2 significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. E a última transformação é a isocórica, onde o volume é constante. Quando eu digo volume constante, significa que o V1 vai ser igual ao V2. Então a gente pode cancelar aqui V1 com V2, vai nos sobrar P1 sobre T1 igual a P2 sobre P2 sobre T2, e aqui também indica que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, grandezas aqui inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, diretamente proporcionais. E essas aqui são as transformações mais comuns que acontecem quando o gás passa de um estado para outro. Agora a gente vai iniciar o estudo da termodinâmica. O que a termodinâmica faz? Ela estuda a relação de transformação de calor em trabalho. Ou seja, você vai utilizar o calor proveniente da queima, por exemplo, de um combustível, e vai utilizar esse calor para gerar algum tipo de movimento. Movimento para nós, ou seja, o deslocamento de alguém, significa que está ocorrendo um trabalho. Então, quem estuda isso é a termodinâmica. Um exemplo de aplicação disso é no caso do motor a combustão interna. Quando a gente pega um motor a combustão interna, existem elementos aqui dentro, como por exemplo esse daqui, que é o cilindro do seu pistão, onde esse pistão ele começa a se deslocar de maneira repetitiva, cíclica, a partir da explosão que é realizada aqui dentro dessa câmara. No caso aqui a gente tem um gás que quando você inflama ele, ele explode e aí faz com que esse pistão se movimente. Ou seja, a partir do calor que é produzido pela queima desse gás,
Esse calor é convertido em trabalho, que é o movimento desse pistão. Aqui o que nos interessa é estudarmos aqui o que ocorre aqui dentro, ou seja, o que acontece aqui dentro desse sistema, formado aqui pelo cilindro, o pistão e o gás que está aqui dentro. Então existe aqui uma fronteira entre a parte interna, que a gente vai analisar, e a parte externa. Bem, uma coisa que também é interessante a gente colocar é que esse sistema a gente vai considerar ele como isolado e fechado, uma vez que o gás está preso aqui dentro, então o sistema ele é fechado. Isolado no sentido que a gente vai estabelecer essa fronteira de divisão entre a parte interna e a parte externa. E esse sistema cilindro-pistão, o que ele está realizando é um trabalho. Então, para nós, é do nosso interesse na termodinâmica analisarmos o funcionamento desse sistema cilindro-pistão. E aí a gente vai aprender a calcular o trabalho realizado pelo gás que ali se encontra. Na verdade, esse trabalho a gente tem que pensar da seguinte maneira: se eu dou calor para esse gás vai se expandir. No momento que ele se expande, ele empurra o pistão para baixo, aumenta o volume do sistema. Em compensação, se esse gás perder calor, ou seja, se o sistema perder calor, a tendência do gás aqui é de se comprimir. Quando ele se comprime é porque o pistão subiu, então o volume aqui diminuiu. Então, para nós calcularmos o trabalho, a gente vai ter que fazer a seguinte consideração. Vamos inicialmente considerar um sistema termodinâmico, onde você está tendo aqui um processo isobárico, ou seja, a pressão do sistema é mantida constante. Mantida a pressão constante, o trabalho, que a gente vai chamar de W, vai ser a pressão que nós temos aqui, que é constante nesse sistema, multiplicado pela variação do volume que o sistema está sofrendo. No caso aqui, é o gás que vai estar mudando o seu volume a partir do movimento desse pistão. Então, no caso aqui, a gente vai ter pressão vezes ΔV. O ΔV é a variação do volume, que é o volume final menos inicial. Então, o que nós temos aqui de variáveis para calcular o trabalho é a pressão, que é constante, e ela é medida em Nm², que é Pascal. O ΔV vai representar a variação do volume do gás em metros cúbicos, ou seja, o volume inicial tem que estar em metro cúbico, e o volume final também. E aí, trabalhando nessas unidades, quando a gente calcular o trabalho, que é o resultado desse cálculo, o trabalho vai ser medido em Joule. Atentar ao seguinte detalhe. Por que aqui aparece Joule? Porque se você pegar Nm²² e multiplicar por metro cúbico, como você pode ver aqui, ó, Nm² vezes metro cúbico, aqui vai simplificar metro cúbico com metro quadrado, ou seja, dividindo metro cúbico por metro quadrado, ainda sobra um metro. E Newton vezes metro é Joule. Então, a unidade de medida de trabalho é Joule a partir dessas unidades que a gente usa aqui. Então, sempre tomar cuidado com as unidades de medida. O cálculo do trabalho, o trabalho é uma grandeza escalar. Então, ele é definido por um número. Esse número ele pode ser ou positivo, ou negativo, ou zero. O trabalho vai ser positivo quando o volume do gás aumenta, ou seja, ele sofreu expansão. Seria aqui o pistão descendo. O trabalho vai ser negativo quando o volume diminui, é quando o gás está sofrendo compressão. Seria o momento em que o pistão sobe, e aí comprime o gás. Caso o pistão permaneça parado, o volume do gás permaneceu constante. Portanto, é uma transformação isocórica. Quando o volume é constante, é uma isocórica. E aí, nesse caso, o trabalho é zero. Então, basta lembrar que para que nós tenhamos trabalho acontecendo, o volume precisa mudar. Sempre que o volume aumenta ou diminui, existe trabalho. A partir do momento que o volume permanece constante, não temos trabalho. O trabalho é zero. Vamos fazer um exemplo de aplicação desse conceito. Então, o trabalho de um gás. Exemplo 1. Você tem aqui um gás submetido a uma pressão constante de 2 atm. Então, uma transformação aqui isobárica, porque o gás vai mudar o volume dele de 1,75 litros para um volume de 2,25 litros. Se mudou o volume dele, vai mudar o estado dele, mas a pressão é constante. Nessa situação, qual é o trabalho que foi produzido, pelo gás? Então, perceba que quem está executando aqui o trabalho é o gás, porque o gás fez o pistão descer para o volume aumentar. Então, é um trabalho realizado pelo gás. E esse trabalho é positivo, porque se o volume aumenta, é uma expansão, portanto, o trabalho tem que dar positivo. Separando aqui os dados do problema, pressão 2 atm, já vamos converter para Nm². É só multiplicar por 10 à quinta. Então, 2, 10 à quinta, perceba que daqui para cá, eu acrescentei o 10 à quinta, que é o fator de conversão. E o que era atm já vira Nm². O volume inicial, que era de 1,75 litros, quando eu multiplico por 10 a menos 3, vira metro cúbico. Esse é o volume inicial. Quando eu pego aqui o volume final, que é de 2,25 litros, e multiplico por 10 a menos 3, já vira metro cúbico. Então, aqui o fator de conversão para metro cúbico é 10 a menos 3. Agora que já estamos nas unidades do Sistema Internacional, dá para a gente calcular o trabalho em Joule. E ele tem que dar positivo, porque o gás aumentou o volume, sofreu uma expansão.
Então, como a pressão é constante, a gente pode desenvolver isso aqui. Trabalho, quando a pressão é constante, é P ΔV. O ΔV é a variação do volume. Então, onde tem aqui pressão, a gente vai colocar 2/10 à quinta, que é o que o problema deu. Volume final, 2,25 10 a menos 3, menos, está aqui o menos. Volume inicial, 1,75 10 a menos 3. Aqui vai ficar 2/10 à quinta. 2,25, eu tiro 1,75, dá meio. Eu copio 10 a menos 3. Portanto, aqui vai ficar 2 multiplicado por meio, dá 1. 10 à quinta com 10 a menos 3, mantém a base, soma os expoentes. 5 com menos 3 dá 2. Então, deu 1/10 ao quadrado. E 1/10 ao quadrado são 100 joules. Positivo. Então, como aqui o trabalho deu positivo, aquilo que a gente imaginou no início se confirmou. Aqui o gás sofreu expansão, simplesmente pelo fato do volume ter aumentado. Nessa condição, o trabalho sempre é positivo. Exemplo 2. O trabalho também realizado sobre o gás. Sobre o gás, por quê? Porque agora você tem 5 mols de um gás ideal que estão numa temperatura de 327 graus Celsius. Ele ocupa um volume de meio metro cúbico. Considerando a constante universal dos gases, 8,31 Joule mol Kelvin, quero saber qual é o trabalho em kJ produzido pelo gás. Na verdade, nessa situação, o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Porque uma vez que ele se comprimiu, né, a gente vai perceber que aqui ele vai sofrer uma compressão, o trabalho tem que ser realizado sobre ele. Então, no caso, o que é fornecido para a gente? É fornecido esse diagrama. Na verdade, é um gráfico de pressão por volume. Esse gráfico a gente acaba chamando, na verdade, de diagrama PV. É o diagrama mais importante no estudo da termodinâmica. Analisando esse diagrama, você percebe que a pressão manteve-se constante, o gás estava num volume de meio metro cúbico e ele reduziu o seu volume para 0,1 metro cúbico. Então ele passou desse estado inicial para esse estado final, porém com pressão constante. Primeira coisa que a gente precisa fazer é separar os dados do problema. Então nós temos aqui 5 mols, o N é o número de mols, 5. A temperatura é 327 graus Celsius. Já vamos somar 273 para transformar para Kelvin. O gás a gente só trabalha na escala Kelvin. Aqui quando você analisa o R, você já percebe que é a constante universal, você já percebe que aqui é a constante dada em Kelvin. Então tem que pegar a temperatura em Celsius, somar 273 para mudar para Kelvin. Então 327 soma 273 dá 600 Kelvin. O volume do gás, meio metro cúbico. Esse aqui é o volume no estado inicial. O gás partiu daqui. E eu quero saber qual é o trabalho em Joule para trazer o gás desse estado para esse estado. Ou seja, fazer a compressão dele. Então aqui o trabalho vai dar negativo, né? Porque se o volume era meio e passou para 0,1, você comprimiu o gás. Então o trabalho é realizado sobre o gás. Nesse caso aqui, a primeira coisa é a gente determinar a pressão do gás, que nós não sabemos. Então pressão do gás, a gente vai calcular pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Como a gente quer saber a pressão, basta pegar o volume e passar dividindo. Ficou nRT sobre V. O número de mols é 5, a constante universal 8,31, a temperatura do gás 600 Kelvin e o volume inicial aqui do gás meio. A pressão que a gente calcular nesse ponto vai ser a mesma que eu tenho nesse ponto, que aqui a pressão é constante. Estou aqui fazendo essa continha, vai dar 49.860 newton por metro quadrado. Aqui a pressão já está medida no sistema internacional. Newton metro quadrado, mesma coisa que Pascal. Tendo agora a pressão, sabendo qual é o volume inicial, meio, e qual é o volume final, que é 0,1, a gente consegue agora calcular simplesmente o que o problema pediu. Então vai ficar trabalho, pressão vezes a variação do volume. A pressão que a gente calculou anteriormente, 49.860. O volume final a gente olha aqui no gráfico, 0,1, que é o 0,1, menos o volume inicial do estado inicial, que era meio metro cúbico, aqui meio. Então vai ficar 49.800, 0,1 menos 0,5 dá menos 0,4. Aqui vai ter um joguinho de sinais, né? Mais vezes menos vai dar menos. E esse valor multiplicado por esse dá menos 19.944 joules. Aqui, como ele quer a resposta em kJ, basta pegar esse valor e dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, a vírgula vai andar 3 casas. 1, 2, 3, ela vai parar aqui. Então vai dar menos 19.944 kJ. Como o trabalho é negativo, o gás sofreu compressão, ou seja, o seu volume diminuiu. E trabalho negativo significa que o trabalho foi feito sobre o gás. Tá? Trabalho positivo, o gás realiza trabalho. Trabalho negativo, alguém realiza trabalho sobre o gás. O diagrama PV, como a gente falou anteriormente, ele é importante porque ele tem uma propriedade. Bem, se a gente pegar aqui trabalho, quando a pressão é constante, é pressão vezes a variação do volume. Isso pode ser representado graficamente, como você vê aqui no diagrama PV, pressão por volume.
E aqui o gás vai do estado 1 para o estado 2, o seu volume está aumentando, portanto o trabalho é positivo. Esse trabalho ele pode ser calculado quando a pressão é constante, ou pela equação direto da definição de trabalho, ou pela propriedade do diagrama PV, que é a área do gráfico. A área, esse aqui é o meu gráfico, a área de baixo desse gráfico, limitado entre o volume inicial e o volume final, vai me dar essa área dessa figura, vai me dar o trabalho. Então, o trabalho é numericamente igual à área da figura. Se isso aqui for um quadrado, você vai calcular aqui a área do quadrado. Se aqui for um retângulo, você vai calcular a área do retângulo. Tudo bem? Outra coisa importante é que se você ligar o ponto 1, o gás passa do estado 1 para o estado 2, mas isso aqui não é feito ou por pressão constante ou de maneira linear, né? Pode ser que o gás passe de um estado 1 para o estado 2, e o que liga o estado 1 ao estado 2 é uma curva. Então, sempre que você tiver aqui uma curva ligando a mudança do estado 1 para o estado 2, o gráfico da área, ou seja, a área desse gráfico vai ser determinada pela integral. É a definição de integral, como a gente aprende nas aulas de cálculo. Então, o trabalho é numericamente igual à área. A área definida por uma curva é calculada pela integral. Então, vai ser uma integral de P dV do volume inicial até o volume final. Volume inicial, volume final. Porém, a gente vai ter que saber quem é essa função, a função pressão. Então, esse P de V é chamada função pressão. É a pressão dependendo do volume. E ela vai ter que ser dada, porque uma vez que a gente for calcular a integral, é a integral dessa função. A integral dessa função, nesse intervalo, vai me dar o trabalho. Uma coisa importante é que quando a gente olha para isso, na isotérmica, você percebe que a gente teria que aplicar exatamente o conceito da integral. Esse aqui é um diagrama PV numa transformação isotérmica. Essa curva aqui é uma isoterma, ligando o estado 1 ao estado 2. Então, no estado 1, tem uma temperatura que é exatamente igual à temperatura do estado 2, porque esse aqui é o gráfico de uma isotérmica. Se você calcular aqui a área desse gráfico, vai me dar o trabalho, pela propriedade que a gente viu aqui. Só que nesse caso, o trabalho tem que ser calculado pela integral, porque aqui o que liga o ponto 1 ao ponto 2 é exatamente uma curva. E aqui o trabalho vai dar positivo, porque o gás expandiu do estado 1 para o estado 2. Perceba que essa setinha aqui, ela fornece para a gente a informação que o gás foi do estado 1 para o estado 2 e, portanto, o volume dele aumentou. E para calcular essa área é pela definição de integral. Se nós fizéssemos o caminho inverso, se aqui fosse o estado 1, como a gente está vendo aqui, e nós voltássemos para o estado 2, isso aqui também seria uma isotérmica. Só que aqui o trabalho seria negativo, porque agora o volume está diminuindo. Então, nesse caso aqui, como o volume aumentou, é uma expansão isotérmica. Nesse caso aqui, como o volume está diminuindo, é uma compressão isotérmica. Vamos fazer um exemplo de aplicação disso, da integral. O exemplo seria isso aqui. Você tem um gás que passa por uma transformação gasosa e o volume dele passa de 3 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. A função pressão é dada desse gás, ou seja, esse gás sofre uma modificação, uma transformação, onde a pressão não é constante, ou seja, a pressão varia, e ela varia conforme essa função. E aqui a pressão é medida em Newton metro quadrado. Eu quero saber qual é o trabalho, nesse caso, em Joule. Para isso, separando as informações, a pressão não é constante, o volume inicial 3 metros cúbicos, o volume final 6 metros cúbicos, essa é a função pressão que foi dada, e eu quero saber o trabalho em Joule. Para isso, a gente vai aplicar a definição de trabalho pela integral. Então, o trabalho vai ser integral do volume inicial ao volume final da função pressão dV. Então, P dV. Substituindo o volume inicial, 3, está aqui. Volume final, 6, colocamos aqui volume final. Essa é a função pressão dV. Então, temos que fazer a integral, primeiro, dessa função, é um polinômio, e depois substituir os limites de integração. Tá? Então, integral de 6V é 6V quadrado sobre 2. Né? Soma 1 aqui no expoente e divide pelo novo expoente. Somando 1 aqui vai dar 2, divide por 2. Está aqui. Está aqui o menos, aqui o menos. A integral de V ao quadrado é somar 1 aqui no expoente e dividir pelo novo expoente. Somando 1 aqui vai dar 3. Vai dividir por 3. V ao cubo sobre 3. Essa é a integral dessa função. E ela está definida de 3 até 6. De 3 até 6. O que a gente vai fazer agora? Simplificar aqui 6 com 2, que vai dar 3, 3V quadrado, menos V ao cubo sobre 3, definido de 3 até 6. E agora substituir esse limite aqui dentro primeiro, aí vai ficar 3, 6 quadrado, menos 6 ao cubo sobre 3. Eu substituir o 6 aqui e aqui. Aí está aqui menos, depois vamos substituir o limite inferior, aqui dentro. Então vai colocar um 3 aqui e um 3 aqui. Então vai dar 3, 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo sobre 3. Essa continha aqui inteira vai dar 36.
menos, aqui o menos. Essa continha inteira vai dar 18. E 36 menos 18 vai dar 18 joules, portanto o trabalho deu positivo, portanto é uma expansão. Nesse caso aqui, esse gás que sofreu essa alteração de pressão, conforme essa alteração de volume, ele teve um trabalho positivo durante a expansão, porque o volume aumentou. A última coisa da aula de hoje é a gente calcular o trabalho na expansão isotérmica. Então seria o seguinte, dado um gás que está passando por uma transformação isotérmica, aquele gráfico que a gente viu antes, a gente já sabe que na isotérmica a temperatura é constante. Então quero saber qual é o trabalho do gás nesse caso, ou seja, como se calcula ele. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a função pressão. Então pegamos a equação de Clapeyron e vamos isolar aqui a pressão, mandando o volume para o outro lado, dividindo. Percebe que quando eu passo o volume dividindo, já que a temperatura é constante, tudo que está aqui em cima é constante. Então fica a pressão dependendo do volume. Essa é a função que eu queria, é a função pressão. Agora a gente vai jogar na definição de trabalho pela integral. Trabalho é a integral de VI até VF de P dV. Essa função pressão é isso aqui. Tudo bem? Tá aqui, ó, nRT sobre V. dV. Então essa função é isso aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Substituindo aqui a função, a gente percebe que o que está aqui em cima é constante. Tudo que é constante dá para jogar para fora da integral. Então, eu joguei para fora da integral, o nRT. E aí sobrou aqui dentro 1 sobre V. 1 sobre V dV. Esse 1 sobre V dV, se a gente fizer a integral disso, é o ln. Então aqui vai dar o ln. Integral de 1 sobre V dV é ln. E aí substituindo aqui os limites, vai ficar VF menos VI. O logaritmo natural de VF menos VI é o log da divisão. Então, em vez de escrever VF menos VI, vou colocar ln de VF sobre VI. É a propriedade logarítmica. Então, esse é o trabalho que nós temos quando você tem um gás passando por uma isotérmica. Tá? Esse resultado saiu da definição de integral. Outra coisa importante é que esse trabalho aqui, então, só vale quando a temperatura é constante. Daria para a gente fazer o cálculo se a gente tivesse as seguintes informações. Se eu tiver um gás que está passando por uma isotérmica, 7 gramas de gás, aqui é o gás nitrogênio. Qual é o trabalho realizado para comprimir esse gás numa temperatura constante, então uma isotérmica, a temperatura é de 80 graus Celsius, sabendo que o volume dele foi reduzido à metade do valor inicial. Então, separando os dados, a temperatura é constante, é uma isotérmica. A temperatura vale 80 graus Celsius. Vamos somar 273, dá 353 Kelvin. Vamos calcular o número de mols do gás. O número de mols é massa pela massa molar. A massa do gás, 7 gramas. A massa molar do gás é tabelado. Para o gás nitrogênio é 28. Colocamos 28. Aqui vai ficar 7 dividido por 28, 0,25. Grama cancela com grama, vai sobrar mol. Então esse é o número de mols. O volume inicial nós não sabemos, então vamos chamar de V. Mas o volume final foi reduzido à metade do que tinha antes. Se antes era V, o volume final ficou metade. Metade de V é V sobre 2. Pegando essas informações, como aqui a transformação é isotérmica, o trabalho é calculado por isso, o que a gente acabou de deduzir. O trabalho é nRT, logaritmo natural, é o ln, né, de VF sobre VI. O número de mols, 0,25. O R é a constante universal, 8,31. Temperatura em Kelvin, 353, ó, convertemos aqui. O VF é V sobre 2. E o VI é simplesmente V. Aqui vai cancelar, pessoal, V com V, ou seja, vou simplificar V com V, vai dar 1. Então aqui vai ficar ln de meio. Então fazendo essa continha aqui vai ficar 0,25 multiplicado por 8,31 multiplicado por 353 vezes o ln de meio. Essa continha aqui é meio. Então na calculadora você vai digitar ln de meio, 0,5. Portanto, fazendo essa continha, vai dar menos 508,32 joules. Esse menos é porque aqui o volume reduziu. Então, o gás comprimiu. Trabalho negativo, o gás sofreu compressão. Essa foi a nossa aula sobre trabalho no sistema termodinâmico. Aguardo para a continuação das próximas aulas. Até breve.